Ei, gente, então, olá? Tudo bem? Vamos continuar? Vamos continuar estudando a natureza centrípeta dos movimentos, os movimentos curvilíneos, a FCP. Vamos agora a um caso muito interessante, o caso denominado por pistas superelevadas ou sobrelevadas. Nós vimos num problema clássico anterior, um carro, por exemplo, descrevendo uma curva mediante uma pista plana e horizontal. Ali, naquele momento, o carro, o corpo, o bloco, seja o que for, ele dependia intimamente do atrito, pois a FAT era a força que o mantinha preso ao movimento curvilíneo. E, por sua vez, a FAT era a resultante de natureza centrípeta. Nesse caso aqui, a mesma pista ela vai ter uma leve inclinação, uma sobrelevação, uma superelevação, para que, abre aspas, minimize o atrito. Bom, em condições ideais, o corpo, um carro, por exemplo, ele conseguiria descrever a curva superelevada ou sobrelevada sem atrito. Evidentemente que essa é uma condição ideal, mas nós vamos interpretar dessa maneira, ok? Vamos superelevar a pista, vamos inclinar a pista para que o móvel consiga descrever um movimento curvilíneo, um movimento circular uniforme, não é? O MCU, isento de atrito. Por conta disso, a superelevação, ok? Entenda que para esta situação não haverá atrito. Essa situação a gente consegue observar cotidianamente. Quando você vai a um velódromo, se porventura você já foi a um velódromo assistir uma corrida de bicicletas, né? Um ciclismo indoor, por exemplo, aquelas pistas são sobrelevadas, né? No automobilismo, ou as corridas da Fórmula Indy, as ovais, você pode observar que as pistas são realmente superelevadas, principalmente ali na curva. Existem partes retilíneas, onde não existe a superelevação, mas existem as partes de curva, as curvilíneas, onde existe sim a superelevação. Ali ocorre a diminuição do atrito. Aqui, como já falei, em condições ideais, vamos entender que o corpo descreverá o MCU, a curva, isento de atrito. Por isso, a superelevação. Ok? Vamos lá, então. Eu vou chamar por θ o ângulo de sobrelevação. Se eu, porventura, utilizar superelevação, é a mesma coisa. Ok? Isento de atrito, esse corpo descrevendo o movimento circular uniforme, que inclusive é muito legal de se falar, caso haja essa situação, né, evidentemente, uma pista sobrelevada e o carro descrevendo a curva em MCU, né, não existe necessidade de fazer a curva. A própria inclinação se encarrega do corpo descrever um movimento. Muito legal, né? Muito legal. Mas vamos lá. Vou entender que o centro da curva que ele está descrevendo tenha raio R e seja mais ou menos por aqui. Bom, eu vou congelar a imagem, vou isolar o carro e vou representar as forças que atuam adiantando o peso, evidentemente, a reação normal à pista, sem mola, sem fio e sem atrito. Ficamos então somente com peso I normal. Ok. Você vai observar, quando eu congelar essa imagem, evidentemente, que a força resultante centrípeta,
que existe a resultante centrípeta, você vai ver que ela não tem direção nenhuma das forças que eu representei. Ok, sem problemas. Nós vamos usar um artifício de uma relação trigonométrica para que a gente possa puxar, então, uma equação que rege esse tipo de problema clássico. Eu vou mostrar, então, para vocês, ok? Representação das forças, representação da direção e o sentido da força centrípeta. Observa que vai ter que apontar para o centro da trajetória. Consideraremos aqui, olha, o raio da curva descrita como sendo R, e a partir dessa relação trigonométrica, por conta do ângulo de sobreelevação, a gente vai chegar a uma conclusão físico-matemática, ok? Vamos lá então? Vamos lá. E então, gente, tudo o que precisamos agora está aqui. Como prometido, o diagrama de forças, normal e peso, sem elástica, sem tração, sem atrito. Resultante centrípeta apontando para o centro da trajetória, observe o raio. Eu vou pegar essas forças, normal e peso, e vou montar um sistema vetorial para N e P. E observa aqui, através do método do polígono, ou regra do polígono, nós temos a força resultante centrípeta, com origem na normal e extremidade na força peso. A força centrípeta é a força resultante de natureza centrípeta, mas é a força resultante de N e P. Muito bem. Para interpretarmos, então, o tal ângulo de sobreelevação, é importante que você entenda que esse ângulo θ de sobreelevação, evidentemente, isso é obtido a partir da geometria, ok? Ele aparece aqui, é o mesmo ângulo formado entre a normal e o peso, ok? Com base numa relação trigonométrica adequada, que é a tangente, e que, devemos lembrar, a tangente é dada pela relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem seria para esse ângulo θ nosso cateto oposto? Força resultante centrípeta. Quem é o cateto adjacente para o ângulo θ? Força peso. Então, eu poderia escrever que a tangente desse ângulo θ vai ser dada pela razão entre o cateto oposto, que é a força resultante centrípeta, e a força peso P. Ok? Ora, nós sabemos que a força resultante centrípeta para a velocidade linear é expressa por mv² sobre r, e a força peso é expressa pelo produto m vezes g. Fazendo as devidas simplificações, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que o ângulo θ de inclinação mediante sua tangente, ele vai ser dado por essa razão aqui, olha, v, a velocidade ao quadrado, sobre gr. Ora, observe que não depende da massa do corpo. Qualquer corpo que esteja dentro das condições físicas vai conseguir descrever o movimento. O ângulo, então, de sobreelevação θ depende da velocidade do automóvel, ou do corpo, não é? Da aceleração da gravidade no local e, evidentemente, visto que é um movimento circular, o raio dessa trajetória. Vamos fazer uma aplicação simples a respeito? Vamos lá. Ora, e então, gente, vamos aplicar? Vamos aplicar, então, o que deduzimos?
o que deduzimos para as pistas superelevadas? Tangente do ângulo é igual à velocidade com que o corpo vai descrever o MCU na pista superelevada sobre RG. Observe a questão. Um carro descreve um MCU em uma pista sobreelevada em θ, cuja tangente vale 3/4. A tangente do ângulo vale 3/4. O raio da pista, 30 metros. Nós já estamos habituados à aceleração da gravidade ser igual a 10. A pergunta é, com que velocidade máxima, evidentemente, esse carro poderia descrever o MCU da curva isento de atrito, ok? Vamos lá? Como ficaria? A tangente do ângulo vale 3/4. 3/4 vai ser igual a... Entenda que o objetivo é calcular a velocidade. Nós vamos interpretar que seja a linear, não é isso? V ao quadrado sobre... Tranquilo, né? O raio da pista e a aceleração da gravidade, ok? Na sequência do raciocínio, temos o seguinte: V ao quadrado, a velocidade ao quadrado, vai ser igual a... Observe que aqui vai dar 300. 300. E quando fizermos o produto cruzado, vai ficar 300 vezes 3, que vale 900. 900 sobre 4. Atenção, existe evidentemente a necessidade de extrairmos a raiz quadrada, correto? V ao quadrado é igual a 900 sobre 4. Para tal, nós poderíamos fazer pura e simplesmente o seguinte: vamos extrair a raiz quadrada de todos os termos separadamente. E vamos chegar à conclusão que a velocidade com que esse carro pode descrever um MCU isento de atrito naquela pista super elevada será de... A raiz quadrada de 900 vale 30. Ok? Vou fazer assim. V vai ser igual a raiz quadrada de 900. 30, raiz quadrada de 4, 2. E aí, então, a resposta final, finalíssima. Esse carro conseguirá descrever a curva mediante uma velocidade máxima para não depender do atrito. Olha lá. 15 metros por segundo. Ok? Valeu então, pessoal.